Um dia triste não tem jeito, né? Ninguém imaginou chegar aqui, nem mesmo aqueles que eram acusados de pessimistas, de catastrofistas, e eu, claro, fui incluído entre esses, né? Porque afinal de contas resolvi dar bola para a ciência, olhem que ousadia, né? Ninguém imaginava chegar a isso. E nós chegamos e vamos ultrapassar e não sabemos onde vamos parar. Ainda. Nós estamos acima de 3.000 mortes por dia. Por quanto tempo vão ficar nesse platô? O primeiro caso de Covid no Brasil foi detectado no dia 26 de fevereiro. A data oficial da detecção, do anúncio pelo menos. 26 de fevereiro do ano passado. A primeira morte no dia 12 de março do ano passado. Só fomos chegar a 100.000 mortos no dia 8 de agosto. Mas chegamos a 200.000 no dia 7 de janeiro, 5 meses depois. A 300.000 no dia 24 de fevereiro. Aí, esses 100.000 a mais, para chegar lá, demorou 2 meses e meio. E agora, em 36 dias, em relação aos 300.000, estamos com 400.000, mais de 400.000. 400.021. E é muito impressionante que, nesse tempo, o discurso do presidente não tenha mudado. A minha coluna na Folha amanhã trata precisamente disso. Eu estou fazendo, digamos, uma especulação teórica de por que o Bolsonaro faz isso. É cálculo eleitoral. É a necropolítica, já falamos aqui disso. Ele mobiliza um pedaço da população que precisa ouvir essas coisas. E isso tem história. Isso tem história. Né? São pessoas, muitas vezes, que não conseguem reconhecer a grandeza no pensamento humanista. Acha que toda preocupação com o outro, na verdade, é uma afetação da hipocrisia. Porque se elas mesmas não conseguem se comover com isso, quem você pensa que é para se comover? Você está mentindo, você também não estaria preocupado. É só uma questão política para eles. E aí, a partir do momento que a pessoa entra, abre essa janela, pouco importa a realidade, pouco importam os números. E a gente vê isso traduzido no comportamento de parte considerável da população que não está dando bola. E, ao contrário, faz questão de desafiar os dados mais comezinhos da realidade. Né? Já afirmei aqui uma vez, eu posso compreender que muitos se opõem ao distanciamento social, porque é claro que isso tem desdobramentos econômicos. É um raciocínio torto, porque não praticá-lo piora a economia. Mas, de qualquer modo, ainda é um pensamento que tem racionalidade, embora uma racionalidade torta e desviada. Agora, como explicar que existam pessoas fanaticamente contra as máscaras, por exemplo? Não é? E aí, então, eu faço algumas considerações a respeito disso. De que tipo de sentimento líderes como Bolsonaro despertam? O ódio em política é o que um teórico chama um botão quente, que pode ser acionado. Já foi acionado outras vezes na história. Né? Quando tiverem tempo, é um livro gigantesco, leiam M, o Filho do Século, de Antônio Scurati. Momento
cultural, que conta a trajetória de Mussolini até chegar ao poder. E vocês vão ver ali discursos e procedimentos que repetem, às vezes, com uma quase literalidade assustadora, coisas que nós ouvimos. O ódio gratuito, o rancor sem causa, sendo manipulado politicamente. Então é claro que quando o Bolsonaro insiste nas suas práticas negacionistas, e ele continua a ser um negacionista, ainda hoje, ainda agora, ainda nesta quinta-feira, ele sabe que ele está falando para um público do qual ele precisa para eventualmente chegar ao segundo turno das eleições. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas não é só isso. Não é só isso. O Maquiavel, no Príncipe, o livro Príncipe, né, que é um clássico da política, ele fala que o príncipe, para conseguir então chegar ao poder, né, para que o mandatário consiga chegar ao poder, é preciso que se juntem duas coisas. O que ele chama de fortuna, que é a sorte, são as coisas que não dependem da vontade desse líder. Acontecem, é o momento, é a história. É a história que os outros fazem também, né? Porque a história está sendo feita agora, por nós e pelos outros. Então existe um momento histórico que não depende da nossa vontade. É uma das máximas do Marx no livro 18 Brumário. Os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem, senão sob certas circunstâncias que não são de sua escolha. Não é isso? Então há circunstâncias que não são da escolha de ninguém. É a escolha do conjunto, é o conjunto dos fatos. Mas diz o Maquiavel, também é preciso a virtude, né? Que muitos traduzem como virtude, mas aí é preciso tentar entender. Aí é o elemento subjetivo, são as qualidades do líder. Então, quando há o casamento das qualidades do líder com o momento histórico, isso pode permitir, então, ao príncipe chegar ao poder. Muitas vezes você tem pessoas com qualidades excepcionais que, no entanto, não se encaixam no momento histórico. Não se encaixam, eu digo, não combinam, não reagem, a melhor expressão é essa, vamos usar a química, não reagem com o momento histórico. Por melhores que sejam. De certo modo, o Maquiavel trata ali do casamento, ou da reação, como eu estou dizendo, da virtude com a fortuna, a positiva, a virtuosa. Agora, eu desenvolvo na minha coluna amanhã a possibilidade de que também haja, meninos, esse casamento negativo. Aquele casamento que, em vez de dar à luz o príncipe, dá à luz o ogro. Em que as piores características de um líder se casam perfeitamente bem com o pior momento. Aconteceu na Itália, aconteceu na Alemanha com um certo austríaco. Está comparando o Bolsonaro com o nazismo? Eu não estou comparando o conteúdo do bolsonarismo com o conteúdo do nazismo, embora haja coincidência sim, mas a questão não é essa. Eu estou dizendo do mau casamento das características pessoais com o momento histórico. E veio Bolsonaro, depois que a Lava Jato havia arrasado a política, destruído a política, sob o pretexto de combater a corrupção. Aquele discurso que o Roberto Barroso fez no julgamento do Supremo, em que, além de tudo, nem estava se referindo àquilo que se votava.
Não foi um discurso sobre o voto dele, sobre o que estava em votação, foi simplesmente uma declaração, né, que ele resolveu fazer. Então aquele espírito do caça todo mundo, do pega para capar, do destrói, destruiu mesmo. Destruiu mesmo. Caçou quem era corrupto, quem não era, destruiu a economia, nos levou para o buraco. A economia não foi só por isso, mas também por isso. E abriu caminho na Itália para o Silvio Berlusconi. Operação Mãos Limpas aqui para o Bolsonaro. E então a fortuna, a má fortuna, se casou perfeitamente com o espírito de Bolsonaro. Ele é o líder adequado para esse desastre. E agora o arremate desse pensamento. Sim, Bolsonaro calcula as coisas que diz pensando no seu eleitorado, mas prestem atenção, ele desgraçadamente realmente é aquilo. É o que a sua inteligência consegue alcançar. Ponto final. Quando vem um vazamento à luz aquela malfadada reunião, né, sobre saúde suplementar, aliás tem outra do Guedes, daqui a pouco eu falo. Quando vem à luz aquela fala do general Luiz Eduardo Ramos, dizendo eu estou tentando convencer o presidente a tomar vacina, eu não acho que ele falou sabendo que ia haver vazamento. Ele, de fato, o presidente realmente não está convencido. A inteligência dele está adequada a este momento, ainda que também haja cálculo nisso. Compreende? Vocês podem ver que mesmo quando ele faz uma concessão, às vezes, à racionalidade, isso não dura. E eu tenho N testemunhos de pessoas, porque tem gente que acha que eu só fico aqui conversando com o gato e depois chego aqui e fico falando, né? Não, eu fico conversando muito. Inclusive com gente que vai conversar com o Bolsonaro. Combina uma coisa com ele, vira as costas e já não vale mais. Porque, sei lá, no meio do caminho encontra alguém do gabinete do ódio e diz, não, não é isso. Só que aquilo que o gabinete do ódio diz para ele coincide com o tamanho da inteligência dele. Porque aquilo ele consegue entender, o resto ele não consegue. O pensamento complexo lhe é estranho. Gente que não consegue lidar com mais de 2 variáveis. Colocou uma terceira, dana tudo. E tudo cheira a enrolação. Olhem o ódio que essa gente tem da imprensa, olhem o ódio que essa gente tem dos intelectuais, a não ser aqueles que eles prestam serviços, né? Que intelectuais não são, porque ou intelectual é independente ou não merece esse nome. Intelectual que não é independente não é intelectual, é um serviçal, com bibliografia. Há uma diferença de ser um intelectual e ser um serviçal com bibliografia. São coisas distintas. A condição do intelectual é ser independente. Então, tem ódio ao jornalismo, tem ódio aos intelectuais, tem ódio à ciência, porque lida com pensamentos e modelos complexos. Como é que você faz uma reunião e você pede para o cara, mas vai acontecer isso ou aquilo, o sujeito traça um cenário de incertezas e de probabilidades. Isso, para a cabeça de um tirano, é um desastre. Ele não consegue conviver com isso. Ele não consegue conviver com a incerteza. Daí que toda pessoa estúpida seja absolutamente convicta sempre. Não abre espaço para qualquer forma de contestação. E é o caso, inclusive, desse público que o Bolsonaro mobiliza. E assim se fabricam 400 mil mortos. Mais de 400 mil mortos. Ah, ele é responsável por todas essas mortes? Não.
Mas quantos milhares nós teríamos salvado se tivéssemos feito a coisa certa, inclusive no que diz respeito ao distanciamento social e na hora certa? Atenção, nós sabemos como há o contágio, nós sabemos agora a dinâmica do vírus, e nós conseguimos fazer um distanciamento social durante um largo período da ordem de 30 e poucos por cento a 40%. Imaginem como estaríamos sem isso. Uma vez eu falei aqui que a gente derrubava 24 Boeings por dia, né? Pensando naquele caso, daquela queda do avião da Gol que motivou a CPI do apagão aéreo. Uhum. Né? Hoje a Folha faz algumas contas. Morreram 405.399 americanos na Segunda Guerra. A bomba de Hiroshima matou 130 mil. As Torres Gêmeas mataram 2.750, o atentado. O Brasil já matou 145,4 vezes esse número. Foram 918 mortos na maior tragédia de chuvas no Brasil em 2011, na região serrana do Rio. Já matamos 435,7 vezes esse número. Em Brumadinho morreram 270 pessoas. Uma tragédia gigantesca. Já são 1.544 vezes esse número de mortos. E aí esse excesso de mortes parece que foi narcotizando a consciência das pessoas. Não? Daí, claro, esse temor que eles têm da CPI, porque isso pode, de algum modo, pontuar politicamente essa coisa que está meio dispersa. E daí todas as chicanas para tentar impedir a CPI.